Graça e paz aos meus queridos amigos e irmãos que comigo estudam a palavra de Deus, buscando nela compreender aquilo que Deus revelou aos seus filhos e aos seus servos que haveria de acontecer nesses dias confusos em que vivemos. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Hoje estudaremos a terceira carta do Apocalipse e conheceremos o terceiro período da Igreja de Deus na Terra. Daqueles 7 períodos que a Igreja atravessaria, os 7 períodos no qual significaria todo o livro do Apocalipse, 7 tempos vividos pela Igreja e pela humanidade. Porque já podemos identificar até aqui que a grande tribulação iniciada nos dias de Jesus, ela se prolongaria até atingir o seu clímax na volta de Jesus. Porque em Daniel 9, 26, lembre-se, nós lemos assim: e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. E em Lucas nos lembramos também, capítulo 21, versículo 24, que ele escreveu: e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Você consegue aqui perceber que as aflições para o povo de Deus, iniciadas nos dias de Jesus, deveria de alguma maneira se prolongar? E que seriam não somente para Jerusalém, ou seja, para os judeus, mas seria também para os seguidores de Jesus. É por isso que ensinamos para você que aquele poder perseguidor que no início do cristianismo perseguiu a igreja primitiva, quando aquele imperador romano incendiou Roma e pôs a culpa nos cristãos, aí nos lembramos de Nero, por volta do ano 65, dando início ao período de martírios da igreja de Esmirna. Então, segundo a história, quando os próximos imperadores, Vespasiano e o seu filho Tito, destruíram a cidade de Jerusalém e o templo de Deus, eles eram apenas ainda comandantes do exército romano. E no ano 66, por volta do mesmo momento em que Nero perseguia a igreja, então esses comandantes do exército romano cercaram a cidade de Jerusalém pela primeira vez. Foi isso que Jesus se referiu, que quando eles vissem a cidade de Jerusalém sitiada de exércitos, saíssem dela. Esse ataque a Jerusalém, ele durou por 3 anos e meio, do ano 66 até o ano 70. Mas Jesus e Daniel também disseram que não somente o poder romano descrito como abominável da desolação, não somente iria destruir Jerusalém e o templo israelita, mas ele deveria depois disso ocupá-los, tanto a cidade como o templo. Seria assim que veríamos o abominável da desolação no lugar santo. Isso seria através de uma obra de corrupção do cristianismo,
que Paulo chamou de apostasia. Então vejamos que haveria uma obra de corrupção e que esse tempo teria uma duração. Lucas 21 novamente. Os tempos dos gentios em que Jerusalém será pisada por eles. E isso nós encontramos, olha só, também escrito por João, no livro do Apocalipse. Ele escreveu no mesmo sentido. No capítulo 11 e nos versículos 1 e 2. Eu vou ler para você. Disse João: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Veja isso na sua própria Bíblia, Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Veja que o profeta João escreveu e ele aborda o mesmo tema da grande tribulação, falando que a cidade santa, ou seja, significando Jerusalém, seria pisada. E ele também falou do santuário e como eles seriam prejudicados por um poder gentílico, referido em 42 meses. Esse seria o tempo dos gentios, escrito por Lucas. Mas como poderia ser em apenas 42 meses? É porque, em profecia, cada dia equivale a um ano. Se os tempos dos gentios seriam 42 meses, vejamos que o mês na Bíblia sempre tem 30 dias. Multiplicando esses 42 meses por 30 dias, encontraremos um período profético de 1.260 anos, no qual deveria prosseguir o ataque do poder romano ao cristianismo e à nação judaica. E veja que isso também está no versículo seguinte, o versículo 3, o qual diz: darei às minhas duas testemunhas, que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Então aqui já encontramos revelado de modo direto e claro que os tempos dos gentios, no qual a igreja cristã e os judeus seriam perseguidos durante os 42 meses, realmente são 1.260 dias. Agora, se estes 1.260 dias realmente forem 1.260 anos, então aqui nós encontraremos o longo período em que o abominável da desolação que Jesus nos advertiu deveria estar e deveria ocupar o lugar santo de Deus na terra. E este lugar santo seria a igreja e a terra de Israel. Isto aconteceu? Historicamente, sim. Sabemos que quando Jerusalém foi atacada e destruída pelos romanos no ano 70, depois disso todo aquele território que pertencia ao povo de Israel ficou de posse dos imperadores romanos. Mas e a igreja? Também a igreja de Deus sofreria o ataque dos imperadores romanos, até que a religião cristã se corrompesse, como Jerusalém se corrompeu. Vejam bem que estou falando aqui para você da religião cristã. Eu não quero que você entenda uma igreja, mas a profecia desde a carta de Éfeso, Jesus já dizia que o cristianismo que começou puro se perderia. E isto começou através dos imperadores romanos, que influenciaram os líderes religiosos do seu tempo, a partir do ano 313, que é quando tem início a igreja de Pérgamo, quando o imperador Constantino decretou o fim da perseguição da igreja cristã, e ele próprio se declarou um cristão. Para isso eu disponibilizei um vídeo, que é um documentário preparado por historiadores, mostrando como se deu a transição do período da igreja perseguida de Esmirna, que durou do ano 100 até o ano 313, quando teve início o período de corrupção da igreja cristã na carta de Pérgamo, que Pérgamo quer dizer elevação. O cristianismo que antes era proibido, perseguido, agora já era aceito e o imperador mesmo entrava para a igreja.
Ali começou o tempo da apostasia. E ali nós vemos então como se deu o processo da queda do cristianismo, que vai aparecer nas 7 cartas do Apocalipse. E para isto, Deus, o nosso Pai, iria cuidar para que quando este momento chegasse, a queda do cristianismo inteiramente, Deus, o nosso Pai, iria tomar providências para restaurar a condição da igreja e fazer a igreja voltar ao primeiro amor, ao primeiro estado de pureza, de obediência, de apego à verdade. Então, assista ao vídeo primeiro que eu disponibilizei para você, um vídeo histórico, para você se situar na história. E depois será mais fácil compreender a mensagem de Jesus para a igreja de Pérgamo. E agora eu vou ler com você a carta. Está em Apocalipse 2, os versículos 12 ao 17. E diz assim: Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu quero que você olhe aqui ao primeiro ponto de destaque. Veja que durante o período de Esmirna, a igreja era combatida por Satanás. Mas agora no período de Pérgamo, a Bíblia diz que Satanás veio morar na igreja. Como assim? Realmente é isso que quer dizer que o trono de Satanás estava na igreja. Jesus disse para a igreja de Pérgamo: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E como o trono de Satanás poderia estar na igreja? Isso seria através da pessoa do imperador romano, quando se declarou cristão, a partir do ano 313 depois de Cristo, ao Constantino decretar o fim das perseguições, e com isso ele se fazia também um cristão. Mas ao vir para a igreja, Constantino com a sua corte, que males isso resultou para a igreja? Irmãos, esse é o perigo de misturar igreja com política. Na carta de Esmirnas, Jesus diz no versículo 9: Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Antes a igreja era pobre em bens deste mundo e sofredora por causa da sua fé. Mas quando a igreja passou a ser exaltada, aceita e glorificada pelos homens do mundo, ela perdeu a sua pureza e passou a buscar status e poder. E isso também teve um reflexo negativo na qualidade do ensino, porque agora a igreja admitia os ricos e os poderosos, e com ela vinha uma grande quantidade de pessoas interesseiras. Conta a história, os relatos, que Constantino prometeu a todos os cidadãos do império que se batizassem, que ele lhes daria uma moeda de ouro e uma bata branca no dia do seu batismo. Então imagine agora nas pessoas pobres e que não tinham roupa. Diz o relato histórico que por causa dessa iniciativa do imperador de popularizar o cristianismo, uma avalanche de pagãos entraram para a igreja. Aqui temos uma ideia do que realmente o inimigo queria. Satanás percebeu que enquanto ele perseguia e matava os cristãos, ele não podia destruir a igreja. Ele fazia até mesmo ela crescer com isso, porque quando ela tinha o poder de Deus, e quando ele matava um cristão, outros 2 ou 3 apareciam para ocupar o lugar dele. Era como se o sangue dos cristãos fosse semente. Então Satanás resolveu mudar de estratégia, e ao invés de perseguir, ele buscou se aliar com a igreja. Foi isso que ele fez. Mas o fruto pior desse novo ataque do inimigo seria mudar as doutrinas da Bíblia e o estilo de vida dos cristãos, corrompendo a fé deles. Isso é o que Jesus continua dizendo à igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2. Agora, nos versículos 14 ao 16. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te
e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A obra de corrupção da verdade é retratada nessas passagens de Apocalipse, representando os agentes de Satanás simbolizados por Balaque e Balaão, e também pela doutrina dos nicolaítas. Mas quem foi Balaque e Balaão? Eles foram dois personagens da Bíblia. Balaque era o rei dos Moabitas que queria armar ciladas diante dos filhos de Israel. E para isso ele alugou Balaão, um falso profeta que cobiçou a prata e o ouro do rei e tentou lançar um encantamento sobre Israel quando saíram do Egito. No livro de Números, no capítulo 22, conta essa história, que como Balaão fracassou em amaldiçoar Israel, ele teve uma ideia. Ele ensinou ao rei como ele deveria fazer para levar o povo de Israel a desobedecer os mandamentos de Deus por meio da prostituição e da idolatria. Aqui está a obra de engano da apostasia predita por Paulo, que aconteceria na igreja cristã. Veja como isso foi tão grave quando se compara à mudança de atitude da igreja, porque no caso o imperador Constantino seria quem ia fazer o papel do rei Balaque. E como ele foi bem sucedido? Basta comparar que no período de Éfeso, Jesus elogiou a primeira igreja, no versículo 2, dizendo que ela não podia suportar homens maus, que punha à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram, e os achavam mentirosos. Também no versículo 6, Jesus disse para a primeira igreja: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Observemos que a igreja primitiva rejeitava os falsos ensinos e os falsos mestres, mas no período de Pérgamo, os falsos ensinadores agora vinham com tudo, porque Jesus disse: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E isso era o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo, naquele período da igreja. Mas como isso se deu? Vejamos bem, depois que Constantino se converteu ao cristianismo em 313, ele governou por cerca de 25 anos, mas só aceitou se batizar na véspera da sua morte, o que já mostrava que o seu interesse era puramente político. E isto a história confirma, dizendo que mesmo ele se declarando um cristão, mas Constantino não deixou de ser pagão. Mais do que isso, ao imperador cabia uma função eclesiástica, para o qual recebia o título de Pontífice Máximo, que ele somente poderia recusar se abandonasse o paganismo, que era o que ele deveria fazer. Mas depois dele, os próximos imperadores, alguns que eram seus filhos, continuaram a exercer a função de pontífices. E quando o primeiro deles abriu mão totalmente do paganismo, que foi o imperador Graciano, que reinou de 375 DC a 383, ele legou esse título aos bispos cristãos da cidade de Roma. Agora veja algo com relação a Constantino. Como ele era o líder principal do paganismo e tinha o interesse político de unir todos os seus súditos, ele agiu, como se diz, buscando agradar a gregos e troianos, mas sem magoar os romanos. Exatamente para fazer como ele viu no seu sonho. Você lembra do vídeo, do documentário? Mas aquele certamente não era um sonho dado por Deus, mas pelo inimigo. Quando Constantino foi lutar contra o seu maior rival no trono, ele olhou para o sol e viu que o sol se transformava ou se convertia numa cruz. Então ele entendeu o que deveria fazer, que seria unir o paganismo com o cristianismo. E como ele faria isso para ser mais bem-sucedido? Então havia uma prática muito difundida entre os romanos, que era a guarda de um dia da semana como dia santo. E sabe qual era esse dia? Sim, era o domingo. E veja o quanto se tratava de algo tão mau aos olhos de Deus, porque a religião oficial do Império Romano era o mitraísmo, um tipo de religião pagã filosófica que cultuava ao deus Mitra no dia do domingo. O deus Mitra, no panteão grego, tinha a sua maior representação através do sol. É assim que no calendário romano, cada dia era consagrado a um astro, o qual se adorava naquele dia. E no último dia da semana se cultuava ao maior desses astros, que era o sol.
É por isso que até hoje se tem um costume de guardar o domingo, e até mesmo no idioma de alguns países, os nomes da semana em que se adoravam os planetas continua sendo o mesmo. Por exemplo, se eu lhe perguntar, como se chama o domingo em inglês? Sunday, ou seja, dia do sol. E a segunda-feira em inglês, Monday, dia da lua. Esse era o astro que os pagãos adoravam na segunda-feira. E terça-feira, qual deus adoravam? Terça-feira em inglês se pronuncia Tuesday, dia de Marte. Quarta-feira, Wednesday, dia de Mercúrio. Quinta-feira, Thursday, dia de Júpiter. E sexta-feira era o dia de Vênus, chamado Friday. E no sábado, qual deus se adorava? Saturday, dia de Saturno. E então vinha, depois disso, o grande dia do Sol, Sunday. E quando nós olhamos para outros idiomas, encontramos a mesma coisa. Por exemplo, em latim, como se chamava o dia da semana? Domenico, dias, o domingo. Lune, dias, dia da lua. Martes, dias, dia de Marte. Mercúrio, dias, dia de Mercúrio. Jove, dias, dia de Júpiter. Veneris, dias, dia de Vênus. E Saturne, dias, dia de Saturno. Assim se chamava o sábado. Em espanhol, os dias da semana são chamados: o primeiro dia, domingo. O segundo dia, lunes. Martes, miércoles, jueves, viernes. E o sábado, no sétimo dia. Em francês, o domingo é chamado dimanche. E lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Então, qual foi o grande legado, entre aspas, cristão, que Constantino trouxe para o mundo? A guarda do domingo. E isto ele o fez mediante um decreto imperial assinado no dia 7 de março do ano 321 d.C. E nesse decreto ele, entre outras palavras, ordenava o seguinte: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Então você que me ouve hoje está tomando conhecimento que a consideração que quase todas as pessoas têm de que o domingo é o dia que se deve guardar não veio de Jesus, nem dos apóstolos, nem mesmo de algum líder cristão, o que já seria totalmente errado se tivesse sido. Mas a guarda do domingo, a verdade é que ele foi ordenado por um governante pagão. Mas e a igreja, o que faria? Porque a igreja deveria dar uma resposta. Foi então realizado um concílio episcopal na cidade de Laodiceia. Vejam só, por ironia, aquela cidade da igreja morna. Laodiceia, que se dizia rica, abastada e que não precisava de nada. E Jesus disse: você está cega, miserável, pobre e nua. Então, no ano 363 e 364 depois de Cristo, mais de 25 anos após a morte de Constantino, que a igreja decidiu sobre a guarda do domingo. E sabe o que eles decidiram? A história está aí para nos dizer que eles reconfirmaram a guarda do domingo e anematizaram, ou em outras palavras, amaldiçoaram a guarda do sábado. Querido irmão, essa é que é a verdade da origem da guarda do domingo. Agora, para nós encerrarmos esse nosso estudo, nesse momento, eu quero fazer uma leitura de aplicação para a sua vida prática. Mas uma leitura especial, que nós já podemos dizer para você, de um escrito preparado de alguém que foi usado por Deus para nos falar. E aqui eu quero usar um livro da escritora Ellen G. White, da Igreja Adventista. E veja como ela foi usada por Deus para descrever o período da igreja de Pérgamo e como nós vamos fazer uma relação com o nosso tempo. Vejam só. No livro Primeiros Escritos, página 231 a 233, está escrito assim: a igreja não é hoje o povo separado e peculiar que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela. Vi que se a igreja tivesse sempre conservado seu caráter peculiar e santo,
o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. Os doentes seriam curados, os demônios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. Vi uma grande multidão professando o nome de Cristo, mas Deus não os reconhecia como seus. Não tinham prazer neles, criam em Jesus, sua crucifixão e sua ressurreição. Se, porém, sua fé não os leva a boas obras, e não leva aos que a professam a imitar a vida abnegada de Cristo, Satanás não se inquieta, pois meramente tomam o nome de cristãos, enquanto seus corações ainda são carnais. Satanás os pode empregar em seu serviço melhor do que se não tivessem fé alguma. Escondendo sua deformidade sob o nome de cristãos, passam a vida com suas naturezas não santificadas e suas más paixões sem serem dominadas. Isso é exatamente como Satanás desejava. Aqui por essa leitura, meu irmão e meu amigo, nós vimos que realmente existe um paralelo daquele período da igreja, que havia falso ensino, que havia uma obediência a mandamentos humanos, mandamentos que não eram divinos, como foi a introdução da guarda do domingo, e após isso uma série de outras coisas não bíblicas, não verdadeiras. E por isso a igreja perdeu o seu poder. A igreja não era mais um poder em oposição a Satanás, mas acabou em seu pior estado por se tornar um agente que ele veio a usar. E a gente vai até apresentar aqui em próximos momentos, em próximos estudos, que a igreja chegou ao ponto de agir em perseguição contra os seus próprios membros, contra os seus próprios irmãos. Porque Satanás agiria com engano, ele agora escolheu fazer desse jeito, enganar a igreja para se infiltrar dentro dela. Mas ele também não abriria mão da perseguição, porque ele também faz isso. E houve perseguição dentro do cristianismo, uma perseguição movida pelos próprios líderes cristãos. Esse é o estado lamentável que a igreja chegou no pior momento da sua corrupção. E essa será a próxima igreja. Mas então, compare hoje com você, compare hoje conosco. Como está o nosso cristianismo? Que nós possamos pensar, que não seja esse cristianismo elevado, exaltado pelos homens, mas sem o poder de Deus. E agora, profeticamente, eu quero só ler a parte restante desse escrito de Ellen G. White. Veja como diz aqui a mensageira do Senhor. Deus tinha uma mensagem para a igreja, a qual era sagrada e importante. Ao ser recebida, operaria uma reforma completa na igreja. Despertaria o vivo testemunho que dela haveria de expurgar os hipócritas e pecadores, e de novo atraria ao favor de Deus. Amém. Essa é a parte boa, a parte mais linda dessa mensagem. Que apesar de que a igreja estava seguindo um caminho descendente, de decadência, mas Deus tinha algo a fazer. Deus iria corrigir aquela situação. E como seria isso? Como Deus faria? Através de uma mensagem que ele enviaria para a sua igreja. E que diz que essa mensagem, ela seria uma mensagem sagrada e importante. Qual mensagem seria essa? Diz que ela, ao ser recebida, operaria uma reforma completa na igreja. Despertaria o vivo testemunho que dela haveria de expurgar os hipócritas e pecadores e de novo traria a igreja para o favor de Deus. Que lindo, meus queridos irmãos. Que Deus realmente não deixou que Satanás triunfasse com seus planos, mas Deus iria trabalhar para contrafazer toda aquela obra do adversário. E eu convido a você para que continuemos nesse estudo, para que você continue a aprender essas coisas que vai servir para você, e vai te edificar e te fortalecer, e você também vai tomar conhecimento de como seria essa mensagem. Será o nosso próximo estudo. Que mensagem seria essa que Deus enviaria para a igreja, a fim de trazer ela de volta para Ele, trazer ela de volta para o primeiro amor, para que a igreja histórica se tornasse uma igreja que ela tivesse uma reforma, uma mudança, e que ela voltasse ao primeiro amor, a ser a igreja de Éfeso, a igreja que Deus desejava. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te ilumine.
É o que eu peço por ti e por mim, em nome de Jesus. Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, que ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo